Olá pessoal, boa noite. Eu sou o professor Carlos Góes, professor de matemática. Quero desejar aqui as boas-vindas aos meus alunos do sexto ano aqui da Escola Adventista do Estreito. Preparei essa aulinha aqui, especialmente pensando nessa galerinha aí, turmas de sexto, sétimo ano, até turmas superiores também, que utiliza bastante esse conceito de cálculo de MMC e MDC. Você que quer aprender, presta bem atenção nessa videoaula aí que nós preparamos com carinho para você. Bom, para a gente começar a entender o que é o mínimo múltiplo comum, né, o menor múltiplo comum, vamos entender o que são os múltiplos. Então nós vamos calcular aqui o MMC de 4 e 6. Então a gente vai colocar aqui o 4, ok? E nós vamos pôr na sequência, começa com 0, ok? E vai o 4, na sequência 8, 8 mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20 e etc. Vamos parar aqui porque a gente já vai conseguir encontrar na sequência do 6. Então o 6, nós começamos com 0, o próprio 6, ok? 12, 18 e etc, etc. Bom, veja, o que é o menor múltiplo comum? Então nós paramos aqui para poder já visualizar esse menor múltiplo comum, ok? O menor múltiplo comum, neste caso, que é o MMC, é o menor número que se aproxima mais do zero. Um número que, nesses dois números aqui, que aparece tanto no primeiro como no segundo, está mais próximo do zero. Nesse caso aqui, o mais próximo do zero, que aparece no primeiro, entre os múltiplos de 4 e os múltiplos de 6, é o 12. Então, observe que o 12 ele é comum tanto no 4 quanto no 6, e ele é o número que está mais próximo do zero, ou seja, é o menor múltiplo mais próximo do zero. Então, esse é um conceito básico que nós entendemos do MMC, para na sequência a gente utilizar esse entendimento, que o menor múltiplo comum é esse número que se aproxima do zero, e utilizar assim o método prático, ok? Então nós vamos ver agora como que a gente calcula o menor múltiplo comum usando o método prático. E aí agora você pode fazer com qualquer número usando esse método. E aí esse método é o método que nós utilizamos para resolver problemas de fração, na maioria das vezes, quando nós temos denominadores diferentes, ok? Vamos então ver na sequência como que se faz o método prático. Muito bem, na sequência nós vamos aprender agora como calcular o menor múltiplo comum, o MMC, usando o método prático. Então é muito conhecido de todos, vou mostrar aqui. Nós vimos o conceito ali, a definição, vimos o que é esse MMC. Vamos então calcular o MMC entre esses dois números usando o método prático. Então vou colocar aqui o 4, vírgula 6. Então a gente põe a barra aqui, certo? E aí nós começamos a dividir esses números pelo menor número primo, certo? Só lembrando que o menor número primo é aquele número que é divisível por ele e por 1. Ele é divisível apenas duas vezes, Então o menor número primo no conceito dos números primos é o 2. Então a gente vai dividindo na sequência por 2, por 3, por 4 e assim por diante, para poder decompor esses números para encontrarmos então o MMC, ok? Então nós vamos começar por 2 aqui, ó, e 4 dividido por 2, 2, 6 dividido por 2, 3, e continua aqui o 2, por 2, nós vamos ter 1. Agora o 3 não dá para dividir, ele repete. O 1 também já não dá, já está finalizado aqui. A gente vai agora continuar com o 3. E o 3 dividido por 3 dá 1. Quando a gente chega nesses três números aqui, aliás, esses dois números 1 aqui, estamos então finalizando essa decomposição. Chegou nesses 1 aqui, a gente finaliza. Aí a gente corta aqui e multiplica os números laterais. Então eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3,
12. Ok? Então esse é o MMC entre esses dois números. Ok? Então vamos dar mais um exemplo. Eu vou colocar aqui o MMC de 6, de 8 e de 10. Né? 3 números apenas. Então, nós vamos calcular aqui do lado, ó, 6, 8 e 10. Ok? Vamos fazer então aqui. Então, começando por menor número primo, 2. Vai dar 3 e aqui 4, né? 10 para o 2 dá 5. E continua por 2, porque ainda tem um 4 aqui que dá para dividir. Vai dar 2 e 5. E continua por 2 por causa desse 2 aqui, né? Então nós vamos repetir aqui. E aqui dá 1. E o 5 repete. O próximo número na sequência é o 3, né? Que é o menor aqui que 5. Então aqui vai dar 1. 1 repete e o 5 continua. E terminando o 5. 1 repete, 1 repete. E a gente multiplica aqui. Então, 3 vezes o 2 aqui, ó, repetindo, dá 8. 3 vezes 8, 24. E 24 vezes 5, a gente vai fazer aqui, ó, do ladinho. 5 vezes 20 dá 100. E com mais 20, 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. Então, 120. Portanto, o MMC é 120. O que nós estamos procurando. Beleza? Então, na sequência, nós vamos colocar aí uma lista de exercícios. Se você não entendeu, volta ao vídeo, repete de novo aí a aulinha. E aí você vai, então, aprender como fazer o MMC seguindo esse método prático aqui. Ok? Vamos ver então agora como que seria para calcular o MDC e o conceito de MDC. E logo em seguida a gente coloca uma listazinha de exercícios para você treinar. Ok, pessoal, então continuando aqui a sequência da aulinha, vamos ver então o conceito de MDC, tá? MDC é o menor, o máximo, né? É o máximo divisor comum, né? Beleza? Então o que seria? Vamos pegar um exemplo aqui, né? O que seria o máximo divisor comum? Vou pegar aqui o exemplo de 8 e 12. Vamos calcular o MDC desses números aqui, usando o conceito a princípio, né? Então você vai pegar o 8, vamos aqui igualar aqui e fazer um conjunto. Então, o MDC, nós vamos procurar os divisores. Então, o 8 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 4, dá para dividir por 8, né? E fecha nele aí. O 12, ele é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por ele mesmo. Ok? Bom, então o que seria o MDC? O MDC nada mais é o número que se distancia do 1 para a direita, né, para a direita, que aparece ao mesmo tempo nos dois. Então, se você observar aqui, ó, o único que aparece nos dois ao mesmo tempo é o 2 aqui, ó, que é o que está mais distante do 1. Ou seja, o MMC é o que vai para a esquerda, próximo, se aproxima do zero, e o MDC é o que se distancia do zero, que aparece tanto no um quanto no outro, ou se fosse 3 números, seria o mesmo conceito, né? Aparecesse nos 3 ao mesmo tempo. Ou é comum aos 3 ao mesmo tempo, nesse caso é comum aos 2 ao mesmo tempo. Beleza? Então vamos ver então como que se faria esse método aqui, né? O MDC pelo método prático.
tá? Pelo método prático, a gente visualiza isso de uma forma bem mais prática, né? mais visível do que se tivesse que fazer assim. Poderíamos perguntar assim, mas por que não pode fazer assim? É mais fácil de entender. Porque se eu fizer de 120, 180, de 300, haja espaço para fazer os divisores até chegar no que é mais distante do 1. Né? Okay? Então vamos ver o método prático, que é o método mais utilizado para se calcular. Muito bem, então vamos ver aqui como se faz o método prático para calcular o MDC. Então isso aqui é um método bem bacana, né, onde a gente utiliza a potenciação, né, para encontrar esses números comuns entre ambos que aparecem. Né? Então nós vamos pegar aqui o 48, né, a gente vai fazer a decomposição deles de forma individual. Ok? Vou colocar o 48 aqui e o 18 aqui, certo? Bom, e agora a gente começa o processo de decomposição semelhante ao método de MMC, né? Decomposição de MMC, pelo menor número primo, a gente vai decompondo ele. 48 dividido por 2 vai dar 24, né? Por 2 de novo, dá 12, por 2 de novo, dá 6, por 2 dá 3, e por último por 3 dá 1. Ok? Vamos segurar então esses números ali. Vamos agora fazer o 18 aqui, ó. Por 2 dá 9, agora só dá por 3, aí a gente divide por 3, de novo, e fecha com 1. Ok? Então agora nós vamos escrever esses números decompostos aqui na forma de potenciação. Eu vou colocar 2 vezes quanto? 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4, né? Vezes 3 elevado a 1, né? Isso aparece uma vez só. Aqui nós vamos pegar 2 vezes o 3 elevado a 2, porque ele aparece duas vezes aqui. Ok? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Qual o número, né, que aparece nos dois casos aqui, tanto no 48 quanto no 18, que repete aos dois ao mesmo tempo. Né? Então a gente tem aqui tanto o 2, né, que aparece aqui, e aparece aqui, é comum, né, entre esses dois aqui, e o 3 também. Agora, para achar o MMC, eu vou pegar os que são comuns, no caso do 2, o que tem o menor expoente, certo? Aqui 2 elevado a 1, em relação a 2 elevado a 4, esse cara eu pego. Aí eu vou multiplicar ele pelo outro número que também é comum, que aparece nos dois casos. No caso aqui, seria o 3 elevado a 1. Então, eu vou colocar aqui 3 elevado a 1. Faz a multiplicação e você vai ter o 6. Portanto, o MMC aqui, aliás, o MDC de 48 e 18 vai ser o 6. Beleza? Muito bem. Então, agora sim, na sequência, nós vamos ter aí uma lista de exercícios para você praticar isso aí, tá? Volta o vídeo, reveja novamente, tá? E é só você seguir esse método aí, é só você seguir esse exemplo, né? Isso vale para todos a quantidades numéricas que você quiser, de 2, de 3, de 4, quantos números que quiser, do tamanho que você quiser. Usando o método, você vai encontrar tanto o MMC quanto o MDC. Ok, galera? Um grande abraço, não deixe de curtir, compartilhe o conhecimento nosso aí e se inscreva no canal para receber as novas videoaulas aí do Matemática Divertida do professor Carlos Góes. Ok? Um abraço para a turma aí dos 6º anos, 7º ano da Escola Adventista do Estreito. Um beijo!